A Lua é falsa? As evidências que vão te fazer questionar tudo. Você já olhou para a Lua e se perguntou: que negócio é esse? E se eu te dissesse que tem gente que acredita que a Lua é falsa, que ela pode ser um holograma, uma construção alienígena ou até mesmo um corpo celeste que nunca foi explorado de verdade? Pois é, meu amigo, a Lua, essa bola de prata que ilumina nossas noites, também tem um lado obscuro, de mistério. No vídeo de hoje, vamos mergulhar de cabeça nesse mar de teorias da conspiração e analisar as evidências que fazem muita gente duvidar daquilo que a gente sempre acreditou. Será que a Lua é realmente o que parece ser? Segura o tchan, porque a viagem vai ser longa. E se eu te dissesse que tem gente por aí que acredita que a Lua não passa de uma projeção, um holograma super realista colocado no céu para nos enganar? Sim, você ouviu direito. Há pessoas que realmente acreditam nisso. Parece coisa de maluco, né? Mas, acredite ou não, essa teoria tem ganhado adeptos ao redor do mundo. Mas os defensores dessa teoria juram de pé junto que já viram a Matrix falhar. Momentos em que o suposto holograma lunar dá umas piscadas e deixa transparecer. Algo estranho, como se a tecnologia por trás estivesse falhando. Sei lá, o telão por trás de tudo. Eles acreditam que há uma espécie de telão gigante projetando a imagem da Lua. Eles mostram vídeos e fotos que, segundo eles, mostram ondas atravessando a Lua, como se ela fosse uma tela de cinema com um projetor meio capenga por trás. Essas ondas seriam a prova de que a Lua é uma projeção. Outros ainda falam que, em determinadas condições de luz, dá para ver através da Lua, como se ela fosse transparente. Isso reforçaria a ideia de que a Lua não é sólida. A pergunta que fica é: quem estaria por trás dessa projeção colossal? Quem teria a tecnologia e os recursos para criar algo tão grandioso? E qual seria o objetivo de esconder a verdadeira Lua da gente? Por que alguém iria querer nos enganar dessa forma? Seria mais um plano mirabolante dos Illuminati? Ou dos reptilianos? Essas teorias conspiratórias sempre envolvem figuras misteriosas e poderosas. Ou sei lá, do Silvio Santos controlando tudo do baú espacial? A imaginação das pessoas realmente não tem limites. A criatividade da galera não tem limites. As teorias são muitas e cada uma mais criativa que a outra. Mas vamos com calma, antes de sair correndo para abraçar ETs e estocar papel alumínio. É sempre bom manter um pé na realidade. É importante lembrar que a qualidade da imagem em muitos desses vídeos e fotos é pior que água de salsicha. Muitas vezes, essas imagens são distorcidas e de baixa qualidade. E, vamos combinar, distorções, reflexos e outros fenômenos ópticos podem facilmente criar a ilusão de que tem algo estranho rolando com a Lua. Então, antes de acreditar em tudo que vê, é bom analisar com cuidado. Se você achava que a teoria do holograma já era demais, prepare-se para o próximo nível surpreendente. E se a Lua fosse, na verdade, uma estrutura artificial gigante, construída por ETs super avançados e misteriosos? A ideia pode parecer coisa de filme B, mas acredite, tem gente que leva essa hipótese a sério mesmo. E os argumentos deles, por mais absurdos que pareçam, são, no mínimo, curiosos e intrigantes. Um dos pontos levantados pelos defensores da Lua artificial é a órbita certinha do nosso satélite natural. A Lua, diferentemente de outros satélites naturais que a gente conhece por aí, tem uma órbita quase que um CD ao redor da Terra. Coincidência? Ou será que colocaram a Lua nessa posição estratégica de propósito? Essa é clássica, né? A dúvida que nunca morre e sempre volta à tona. A crença de que as missões Apollo foram uma grande pegadinha do malandro cósmica, uma mentira cabeluda para mostrar que os Estados Unidos eram os reis da cocada preta durante a Guerra Fria, é uma das teorias da conspiração mais populares de todos os tempos. E não é para menos.
considerando o contexto histórico e a rivalidade acirrada entre as superpotências. E convenhamos, ela tem um quê de intrigante. Afinal, quem nunca olhou para as fotos daquelas pegadas na Lua e se perguntou: será que isso é papo furado? Os lunáticos de plantão, como são chamados os que não acreditam, dedicam suas vidas a analisar cada frame das filmagens, cada foto, cada declaração dos astronautas, em busca de alguma pista, alguma falha que prove de uma vez por todas que o homem nunca pisou na Lua. Eles vasculham cada detalhe, cada sombra, cada reflexo. E acredite, eles juram que encontraram. Para eles, as evidências são claras e irrefutáveis. Um dos argumentos mais usados pelos conspiracionistas é a treta das sombras nas fotos. Em algumas imagens, as sombras dos astronautas e dos objetos parecem não estar paralelas, o que, segundo eles, seria impossível se a única fonte de luz fosse o Sol. Eles afirmam que isso só poderia acontecer se houvesse múltiplas fontes de luz, como em um estúdio de filmagem. Outra evidência apontada é a falta de estrelas no céu lunar nas fotos. Para eles, é inconcebível que o céu esteja completamente escuro. Cadê o céu estrelado, minha gente? Onde estão as estrelas que deveriam brilhar no fundo negro do espaço? É claro que a gente não pode negar o fascínio que essas teorias da conspiração exercem sobre a gente. Elas mexem com a nossa imaginação, com a nossa desconfiança natural em relação ao poder, com a nossa vontade de acreditar que existe algo muito maior e mais misterioso por trás da realidade que a gente conhece. Mas no fim das contas, a gente precisa ter os pés no chão, né? A ideia de que a Lua é um holograma, por exemplo, não se sustenta nem com reza braba. Astrônomos do mundo todo, de amadores a profissionais, observam a Lua diariamente e não encontram sinais de projeção. A Lua se comporta exatamente como um corpo celeste com as características que conhecemos. Ela reflete a luz do Sol, exerce força gravitacional sobre a Terra, influencia as marés. Mas e as luzes estranhas que alguns astrônomos já relataram ter visto na Lua? Essas luzes, muitas vezes descritas como piscantes ou pulsantes, têm intrigado observadores por gerações. E as sombras que parecem ter vida própria? Elas se movem de maneira inexplicável, desafiando nossa compreensão. E as estruturas geométricas que mais parecem ter saído de um filme do Spielberg? Essas formações intrigantes desafiam a lógica e a ciência. Essas coisas realmente existem, e os cientistas ainda não têm todas as respostas. A cada nova descoberta surgem mais perguntas. As luzes piscantes na Lua, por exemplo, são conhecidas como fenômenos lunares transitórios, TLPs, na sigla em inglês. Esses fenômenos são um dos maiores mistérios da astronomia lunar. Elas já foram observadas por astrônomos amadores e profissionais ao longo dos séculos, e existem diversos relatos históricos de luzes misteriosas, dando um show de mágica na superfície lunar. Esses relatos são fascinantes e continuam a intrigar a comunidade científica. Algumas teorias tentam explicar os TLPs como sendo gases vulcânicos emanando do interior da Lua, impactos de meteoritos ou até mesmo atividade eletrostática na superfície lunar. No entanto, nenhuma dessas teorias é completamente satisfatória. Já as sombras que parecem ter rodinhas podem ser explicadas por um fenômeno chamado ilusão lunar. Esse fenômeno é um truque da nossa percepção visual. Nosso cérebro, ao tentar processar a distância e o tamanho da Lua, pode acabar criando uns fantasmas na máquina, fazendo com que objetos estáticos pareçam se mover ou mudar de forma. Essa ilusão é um exemplo de como nossa mente pode nos enganar. E para finalizar nossa viagem pelo lado obscuro da Lua, que tal falarmos sobre os sons misteriosos que os astronautas da Apollo teriam ouvido durante as missões lunares? Segundo relatos, ao pousar o módulo lunar na superfície da Lua, os astronautas teriam escutado um som metálico, como se a Lua estivesse ressoando como um sino. Essa história, claro,
alimentou ainda mais a teoria da Lua oca, que afirma que nosso satélite seria, na verdade, uma casca oca, possivelmente construída por uma galera de outro planeta. A explicação da NASA para o som metálico é bem mais pé no chão. Segundo a Agência Espacial Americana, o som foi causado pela vibração das estruturas do módulo lunar após o pouso. A Lua, por não ter atmosfera, não propaga o som da mesma forma que a Terra. As vibrações do módulo lunar teriam se propagado pelo solo lunar e pelas estruturas metálicas do módulo, criando o som metálico que os astronautas escutaram. A Lua é fascinante, seja como nosso satélite natural, ou como um dos maiores mistérios da humanidade. Embora muitas teorias possam parecer coisa de doido, elas nos fazem pensar fora da caixinha e questionar o que sabemos sobre o universo. A verdade pode ser mais simples ou mais complexa do que a gente imagina. E você, o que acha? Será que a Lua é tudo o que dizem? Ou há algo escondido nas sombras? Deixa sua opinião nos comentários, mete o dedo no like e compartilha com quem adora um bom mistério. Nos vemos no próximo episódio de Planeta Anão.